2 Coríntios 6, verso 1 diante. Todo mundo encontrou? Então eu vou ler aqui na NVI devagar, para que todo mundo entenda. E se você tiver outra tradução, vá fazendo aí já a comparação e as devidas traduções. Diz o texto: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo está se defendendo aqui, meu irmão. Isso porque uma horda de falsos obreiros se instalaram em Corinto e passaram a seduzir a igreja, a fim de que, por meio de doutrinas falsas, todos viessem a ter um relacionamento com Deus baseado em algum tipo de mérito pessoal. É sempre isso. E é sempre isso que deixa Paulo nervoso e preocupado. Isso, a presença de gente que vinha sugar os irmãos, que vinha vampirizar a comunidade, que vinha seduzi-los a obedecer listas que pudessem fazer com que eles se sentissem orgulhosos na presença de Deus. Esse pessoal sempre estava ao encalço daqueles que Paulo tinha evangelizado. É por isso que ele começa dizendo, para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. E ele mesmo se considera graça de Deus na vida dos irmãos de Corinto. 2 Coríntios é a carta da defesa da autoridade apostólica de Paulo. É ele dizendo: me respeitem, me considerem, olhem para mim, não porque eu sou carente, não porque preciso de reconhecimento, não porque preciso de segurança, mas porque se vocês fizerem isso, deixarão de dar ouvidos àqueles que são diferentes de mim, e que ao invés de servi-los, vão se servir de vocês. Essa que é a diferença. Por isso que no capítulo 6 e no versículo 4, ele continua a sua defesa. Como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Ele recomenda ele mesmo. Ele diz o currículo dele qual é. 2 pontos. Muita perseverança, sofrimento, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos. Até aqui aonde ele foi, já nenhum interesseiro, nenhum falso profeta, nenhum apóstolo falsificado vai. Até aqui já parou todo mundo, mas ele continua em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, impureza, conhecimento, paciência e bondade. Tudo isso é dom no Espírito Santo e no amor sincero. Eu me recomendo a mim mesmo, na palavra da verdade e no poder de Deus. Vocês querem conhecimento? Eu tenho. Vocês querem manifestação e sinais de poder de Deus? Eu os possuo.
com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. Aí ele fala como é a vida de um apóstolo. A vida de um apóstolo lá do primeiro século, viu? Está dito aqui, olha, como tido por enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Um servo. Servo da vida. Servo do próximo. Um cara que vivia para desinstalar prisões, para desarranjar cadeias, para soltar aprisionados, para tirar grilhões e algemas de gente opressa. Para isso ele mesmo se deixava oprimir e escravizar, porque ele conhecia o nível de liberdade dele em Cristo. Já disse aqui que só quem conhece sua liberdade em Cristo é capaz de servir como a um escravo de Deus, o seu próximo. Porque o fará motivado por amor e não por obrigação e medo. Mas eu nem cheguei onde eu queria. Na verdade, tudo isso aqui é o contexto do que eu quero dizer. Porque se você continuar o texto, olha aí para a Bíblia. Versículo 11. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós, não se ponham em julgo desigual com descrentes. É aqui que eu queria chegar. Eu não sei quem foi que enfiou uma divisão, uma separação textual, um título no meio da carta do apóstolo, como se ele estivesse dando conta agora de um novo assunto. Como se agora ele resolvesse no meio do pensamento trazer um jargão, falar de outra coisa. Ele, num devaneio, ele lembra que nós não podemos namorar com pessoas do mundo, enquanto defende sua autoridade apostólica. E aí ele escreve, ele para de abrir seu coração, ele para de requerer o afeto dos corintianos, que estava sendo dedicado a um monte de gente que não merecia, que tinham se infiltrado na comunidade, e gente para quem os irmãos de Corinto ficavam babando, dando bens, recebendo, colocando para dentro de casa, pondo para comer, sustentando financeiramente. Todavia, Paulo sabia que era gente que estava ali para perverter o evangelho. E aí a esses ele chama descrentes. Então ele diz, tira esse título aí, por favor, apesar do título estar certo. O problema é que o título põe uma separação entre os textos que não há. Abram também o coração para nós, no versículo 13. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, que é a ilustração do mal? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo.
Habitarei com eles, entrarei e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí ele continua, apesar de terem inventado um capítulo aí agora já. Amados, visto que temos estas promessas, eu acabei de ler as promessas. Vocês são meus e são meus. Essa é a promessa de Deus. Vocês me são filhos e eu vos serei pai. Essa é a promessa de Deus. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí ele continua o mesmo assunto. Ele não mudou de assunto. O apelo não era, me deem atenção? Não era esse o apelo? Me ouçam. Paulo está quase dizendo, me amem. Ele continua. Ele não mudou de assunto. Ele deu uma surtada, parou um tempinho para falar para a união de adolescentes sobre namoro e voltou. E ele continua dizendo no versículo 2, concedam-nos lugar no coração de vocês. Você vê que o assunto é o mesmo? A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. E não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês. Agora ele está soprando, tá? Deu umas beliscadas e agora ele está soprando. Tudo sob inspiração do Senhor. Ele diz, tenho grande confiança em vocês, no versículo 4. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado e minha alegria transborda em todas as tribulações. Até aqui. Só li tudo isso para você entender o que é jugo desigual. Só por conta disso. Senão eu já começaria do verso 14, que fala acerca do termo. Que termo é esse, jugo desigual? De onde veio isso? O que quer dizer? O que é um jugo? E como é que se faz para ele ficar desigual? Ninguém sabe que Paulo está se referindo a Deuteronômio 22. Quando lá há uma ordem, há uma expressão que é o seguinte, não ate sob o mesmo jugo, para arar a terra, um boi e um jumento. Deuteronômio 22. Vai arar a terra, vai passar sob ela os sulcos, são animais que vão conduzir esses trilhos, ok? Vai pôr sobre eles um jugo. Sabe o que é jugo? Aquele treco que coloca no pescoço dos animais para eles juntos arrastarem o arado. Então vai colocar sobre o pescoço deles o peso de puxar o peso. Então não coloque um boi junto com um jumento. Essa aqui é uma ordem, uma lei, para quem tiver com curiosidade acerca do texto, é o versículo 10 do capítulo 22. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Por quê, hein? O que pode acontecer? Muito bem, há um desnivelamento total. Um tem uma passada, o outro tem outra. Um tem um tamanho, o outro tem outro. O mais alto fará com que o peso caia sobre o mais baixo. O mais fraco não poderá ajudar muito o mais forte, que acabará arrastando quase todo o arado. Você sabe que jumento tem a fama de empacar, não é? Pois se um jumento empaca, o boi se lasca.
E essa é a ordem, e essa é a expressão. E Paulo vem e chama isso para a existência. Chama isso para os relacionamentos. Chama isso para a vida que se vive aqui. E diz, não se coloquem em relacionamentos desnivelados. Não se ponham em relacionamentos onde por conta da consciência diferente, um não vai ajudar o outro a caminhar, ao contrário. É o que ele está dizendo. Olhem para mim e vejam como foi que eu caminhei com vocês. Eu vos aliviei, eu vos tirei o jugo, eu vos ajudei, eu não pesei ninguém. E eu não fui peso para ninguém. Eu não me tornei uma chatice, não me tornei um cancro, não me tornei um câncer, não oprimi meus irmãos, não fui fonte de desânimo, não fiz o coração de ninguém derreter. Então agora, não se ponham em julgo desigual com os que não creem. Ele diz, se vocês são luz, não há comunhão com as trevas. Isso é julgo desigual. Aí, nós preferimos transformar esse texto na piada que ele virou. E o que significa julgo desigual, quase sempre no meio evangélico se aplica a casamento, namoro, noivado, alguma coisa assim, com alguém que não é evangélico. Ou seja, os evangélicos acham que as mulheres da igreja só podem casar com os homens da igreja, porque só dentro da igreja não há julgo desigual, não há julgo desigual entre os membros. Você entendeu? O raciocínio, se é que isso daí é um raciocínio, é que fora da igreja só há incrédulos. Porque ser crente não tem a ver com o ser, tem a ver com o estar dentro de. Ser crente não tem a ver com uma consciência em Cristo, tem a ver com pertencer, com ter uma conexão institucional com a igreja e as doutrinas da igreja. Como ser crente tem a ver com estar, se dois estão debaixo da mesma condição de teto, frequência, linguagem, vocabulário, pertencimento, membresia, então pode ser, porque não haverá julgo desigual. Meu irmão, sempre haverá julgo desigual quando o amor não se nivela. Quando o amor de um, e agora estou falando então sobre o assunto do casamento, é maior do que o de outro, há julgo desigual. Quando os interesses vão para lados opostos, há julgo desigual. Quando um constrói, o outro destrói, há julgo desigual. Quando o peso é todo sobre um cônjuge, há julgo desigual. Quando um recebe toda a opressão e o outro persiste sempre aliviado, um só cede, um só tem direitos, enquanto todos só têm deveres, há julgo desigual. Julgo desigual é todo caminhar na qual o amor não se nivela. Um é boi e o outro é jumento. Há julgo desigual entre crentes, entre não crentes. Há julgo desigual em casamentos, em sociedades, em amizades. Há gente que só sabe fazer mal um ao outro. Eles só melhoram quando eles de fato se separam na amizade. Eu queria saber se vocês entenderam a que Paulo se refere quando ele usa a expressão não vos ponhais em julgo desigual. Vocês entenderam? Essa semana eu estive com a minha mãe num velório. Um amigo aqui da escola, muito chegado aqui, professor, coordenador, ateu, filósofo, nietzscheano, um cara que crê que Deus está morto, conforme Nietzsche pregou. Perdeu o irmão
O irmão dele, de 44 anos, novo, câncer generalizado. E esse moço, coordenador e ateu, já me ouviu falar e por algum motivo pediu à minha mãe que eu celebrasse não, né, que não se celebra velório, mas que eu fizesse a cerimônia fúnebre, que foi por cremação. Então fui para um ambiente muito bonito, lá no memorial, com os bancos estofados bonitos, me deram uma tribuna, um microfone, e eu tinha muita gente para me ouvir falar, foi muito bom. Mas o que me chamou a atenção em tudo isso foi que o Tex, esse que perdeu o irmão, disse para mim: Marcelo, meu irmão morreu, não foi hoje, não foi de câncer, foi há 10 anos atrás. Foi por causa de uma sociedade que ele fez. Uma sociedade com alguém que o traiu, um alguém arrogante com quem ele nunca conseguiu conversar, ele perdeu tudo. Ele foi passado para trás. E ele ficou tão magoado que ficou desse jeito. O entendimento dele é que o irmão morreu por conta das mágoas, dos ressentimentos e das opressões que essa parceria maligna, que essa sociedade desigual gerou na vida dele. E eu não duvido disso. Eu não duvido do poder dos rancores embutidos e das raivas enraizadas nos fazer cancerosos. Não duvido. O escritor de Hebreus fala que ninguém se exclua da graça de Deus e cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos ponha a perder. E fiquei pensando nesse dia nos sistemas de opressão entre as pessoas. Quantos de nós e quantas vezes nos deixamos oprimir? Quantas situações e circunstâncias nos impõem um jugo insuportável de opressão? Opressões religiosas, opressões conjugais, opressões profissionais, opressões relacionais, opressões de todo tipo. Há um sistema de opressão operando ao nosso redor. E o clamor de Paulo é uma ordem para o nosso bem. Não vos ponhais em julgo desigual. Numa outra passagem ele é capaz de dizer acerca desses que vos assediam, nem ao menos os recebais em casa. Sim, não estou dizendo os que são do mundo, porque se fosse assim, do contrário, vocês teriam que sair do mundo. Eu estou dizendo esses que se dizendo irmãos não são. E estabelecem uns com os outros sistemas de opressão. Você não existe para impor opressão sobre quem quer que seja. Oprimir é pecado. Se é isso que você gosta de ouvir, se é isso que a mente religiosa gosta de ouvir, opressão é pecado abominável a Deus. Eu espero estar sendo muito claro com maridos, com esposas, com patrões e com irmãos. Ainda que não esteja falando particularmente a ninguém, porque não tenho ninguém na minha cabeça aqui enquanto digo isso. Mas estou dizendo isso porque as pessoas se viciaram em oprimir.
se viciaram em tirar vantagem do outro, se viciaram em só se relacionar com alguém se houver interesse, se tiver o que ganhar. O Deus do pessoal é o próprio umbigo, é seu ventre. Todos resolveram se relacionar estabelecendo conexões escravizantes. O que eu posso ganhar com isso? O que eu posso ganhar aqui? O que podem me dar? Como posso ser servido? Todavia o pensamento de quem é luz e não trevas, de quem é templo e não ídolo, de quem é filho de Deus e não de Belial, é como posso me doar, como posso servir, aonde posso ajudar, como posso me fazer vazar dons e talentos na direção do próximo. Porque se não for na direção do próximo, não interessa a Deus. Você quer um sacrifício? Hebreus diz: o sacrifício que Deus se agrada é o sacrifício do bem ao próximo. Esse é o sacrifício que Ele se agrada. Não é nossa performance na hora do louvor. Isso não é sacrifício. E eu queria que, em nome de Jesus, com toda seriedade, aos do caminho, que querem andar livre, leve e soltos, mas não de liberdades fúteis. Agora passo isso, agora passo aquilo, comemorando coisas que agora pode ou deixa de poder. Não, é livre de opressões diabólicas, de mentiras malignas, livre de ameaças, de quem quer que seja, livre de medos, livre de terrorismos, livre de terrores impostos por aqueles que acham que têm domínio sobre nossa alma e consciência. É livre desses. Livre, leve e solto, conforme Jesus. Porque não é para ser conforme qualquer outro, a não ser conforme Jesus. Pois Jesus estava posto acima de qualquer opressão. Poderes instituídos não o oprimiam. Mestre, foge, Herodes quer te matar. Aí ele não se deixa oprimir. Ele diz: vai e diz àquela raposa que eu curo hoje, expulso demônios amanhã, e ao terceiro dia eu completo tudo isso. Eu tenho uma agenda e eu vou cumprir a minha agenda com Herodes ou sem Herodes. Os poderes não o amedrontavam, o homem era macho mesmo. Pilatos disse: tu não sabes que eu tenho poder? E aí ele abre a boca só para dizer: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não fosse te dado. Portanto, o maior pecado do que o teu é aqueles que me trouxeram até você. Não se permitia oprimir pelas armadilhas, pela atazanação judaica o tempo todo, e nem pelos aflitos que ficavam o tempo inteiro. Por favor, diz a meu irmão dividir a herança comigo. Sabe aquela pessoa que te liga em amplo desespero? Diz a meu irmão dividir a herança comigo. Usa da tua habilidade, da tua capacidade para resolver o meu probleminha aqui. E Jesus não é político, não está buscando unanimidades, não quer ser o bonzinho somente da história. Ele diz: quem foi que me pôs por juiz entre você e teu irmão? Baseado em quê? Quem foi? Quem me deu essa missão? Não é isso que eu vim fazer. Acostumado a ser apertado o tempo todo. Uma hora ele para, e quando ele para, todo mundo para. E ele diz: alguém me tocou. Aí, mestre, as multidões te apertam. Vê?
ele era acostumado ao aperto. Jesus era acostumado a andar apertado. Um sufoco andar. Passando por entre eles, diz em outra passagem, deles se livrou, porque sabia que lhe queriam fazer rei. Ele não se deixou oprimir pelos convites de glória e de honra. Não se deixou oprimir pela sedução das riquezas, porque isso oprime muito. Pela cobiça de ser alguém importante. Ele não se deixou oprimir pela necessidade de ser alguém importante. Ele sabia que só estavam ao encalço dele, e ele disse, porque eu vos multipliquei pães, é porque vocês viram os sinais, senão não estariam. Mas quando ele diz, alguém me tocou, ele diz, alguém me tocou mesmo, mas me tocou sem me oprimir, me tocou e de mim saiu poder, me tocou e de mim saiu virtude. Quando tocam em Jesus, não o oprimem, dele sai poder. Mas então o castigam, o esbofeteiam, o pregam numa cruz, o crucificam. Mas ele diz, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu mesmo, espontaneamente, a dou. Eu só vejo Jesus sendo oprimido numa única ocasião. E só por uma única entidade. Jesus só se deixou oprimir por nossos pecados. Porque pelas nossas transgressões ele foi moído. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O jugo que havia sobre mim, ele carregou sozinho, e o que sobre mim ele pôs é leve e suave. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos sobrecarregarei mais ainda. É isso que ele disse? Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou obstinado, mandão, poderoso e achato meus discípulos. É isso que ele diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ô maninho, é descanso que ele quer dar, viu? É alívio. E se esse é teu mestre, e se ele é responsável por nos dar alívio e descanso, consolo, e diz, meu jugo é leve, meu fardo é suave, o que nos dá o direito de impor sobre nosso próximo, qualquer que seja o fardo ou a opressão? E quem dá o direito a um outro alguém de assim conosco fazer? Então, em nome de Jesus, enquanto você clama a Deus para tirar a pata do adversário de sobre sua vida, tire a sua própria de sobre a vida das pessoas que você porventura possa estar oprimindo. Contudo, a maioria das vezes nem sabe, mas relacionamentos oprimem. E como? Um jugo terrível pode se estabelecer. Casamento é especialista em fazer isso, não é? Acontece muito. Aliás, um dia desse, Rejane, à noite, deu um start nela, ela virou para mim no meio do silêncio e disse, por que é que você casou comigo?
Eu disse a ela: eu casei com você porque você me dá paz. A primeira coisa que veio na minha cabeça: você me dá paz. Você não tem noção como eu sou um cara perturbado. Se não fosse você na minha vida me dando paz. Eu já senti opressão nas costas, muito. Tem um salmo que diz assim: o ímpio veio e arou as minhas costas, nela fazendo profundos sulcos. Mas hoje eu não me deixo pegar, meu irmão. Não me deixo pegar. Tem gente que quer fazer amizade comigo e depois fica todo grilado quando chega e se aproxima de mim um outro amigo. Eu percebo ciúmes, percebo a dificuldade, percebo a cobrança. Mas eu não me deixo pegar. Mas já fui pego bastante. Eu fui pego, mamãe sabe disso, dos 11 aos 14 anos. A perseguição atroz de um adulto pedófilo. A ponto de eu fazer uma namoradinha e vir um menino na rua dizer: você é doido, namorar ao ar livre? Se esse cara te vê assim, você está frito. Aí desisti de namorar. Quando recomecei a namorar, namorei, depois de uns namorinhos nada a ver, namorei com uma moça que era possessão em pessoa. Os ciúmes de arrebentar. Ela me transportou para sua ilha. E não era a Ilha de Caras. E foi um padecimento que preparou minha vida para minha esposa. Porque eu só entrei no novo relacionamento quando fiz a devida comparação. Que ciumentos e possessivos não permanecem casados, a não ser que vivam casados no inferno. Porque aí ficam. Mas não tem acordo, é no inferno que eles ficam casados. É um pacto de opressão, não é de amor. Você já não ouviu aquela frase que diz: os que tenho, deixe-os livres? Porque se voltaram é porque me amam, e se não voltarem é porque nunca foram meus. E é isso que eu faço com os que eu tenho. É isso que Jesus fazia com que eram deles. Não, vocês também não querem ir com eles? Era esse o convite de Jesus. Olha o convite de Jesus. Vocês não querem ir com eles? Mas se alguém quiser me seguir, você percebe que o convite é pessoal e condicionado? Se alguém quiser, vem e segue-me. Então, eu faço um apelo aqui. Só namore, jovem, se com quem você namora, se você não for transportado por uma ilha relacional, aonde você vai viver aprisionado no meio de um espectro de ciúmes doido, de zelo doentio, de possessão. Só falta cortar o pulso um com o outro e fazer um pacto de sangue. Só faça parcerias e sociedades debaixo de mesma consciência, o mesmo entendimento de fé. Caso contrário, o jugo será desigual aqui dentro ou lá fora ou em qualquer lugar. E no demais, se você segue Jesus, você é um ser que vive para aliviar fardos, não para aumentá-los. Pois se você os aumenta, não é Jesus que você segue, são os fariseus que imputavam fardo sobre as costas dos homens e nem com um só dedo os ajudavam a empurrar. Eu espero que essa não seja a sua condição. Agora, um pagou por nós. Quando ele morreu, todos nós morremos. Para a liberdade é que Cristo nos chamou.
moído por nós. E o castigo dele é tua paz. E é para isso, e nessa consciência, nesse entendimento, com isso encasquetado na cabeça, que eu quero que você participe da ceia. A ceia significa que as opressões terminaram. Nada mais nos poderá separar do amor de Deus. Você entende isso? Não tem vida, não tem morte, não tem anjo, não tem poder, não tem principado, não tem diabo. Nada. Altura, distância, profundidade, ameaças. Nada nos separa do amor de Deus. O casal que veio para cá sem a bênção pastoral, nada vos separa do amor de Deus. Os irmãos que pecaram pecados escandalosos, terríveis e envergonhosos, nada vos separa do amor de Deus. Gente que não sabe onde vai cair morto e tem medo do futuro, nada vos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Fica de pé, vamos orar assim em nome de Jesus. E o pessoal que tem ciúmes da sombra, quero falar com toda a praticidade. Gente que tem ciúmes da sombra, gente que tem ciúmes do vento, gente que tem ciúmes de qualquer coisa, vai se tratar. Deu para entender o que eu estou falando? Gente que acha que o próximo é sua posse, está debaixo do seu carimbo, rotulado por você. Gente que você manuseia, joystica, tira a sua patinha de sobre ele. E se você é o manuseado, se você é o manipulado, o oprimido, meu irmão, o mesmo salmo que diz que o ímpio arou minhas costas, diz que o Senhor corta a corda do ímpio, arranca o arado. Você só tem uma vida nesse planeta, só essa aqui, só essa. Eu não vou precisar pregar isso na eternidade, porque na eternidade seremos todos como os anjos, livres. Mas aqui eu tenho que pregar isso. Cuida dessa única vidinha que você tem para viver aqui, para não passar ela toda sob o teto da opressão. E se você quiser conversar no particular sobre isso, nós o faremos. E se você é o opressor, para se tratar. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu queria que nós orássemos então. Dá a mão para quem está do seu lado. Diz assim a pessoa do seu lado. Não seja tímido não, diga mesmo: meu irmão, essa mão nunca te oprimirá. Essa mão não é para te oprimir. Não é para te oprimir. Essa mão não é para te oprimir, é para te abençoar. Faz isso. Ih, quanta gente tímida. Abençoa. Põe a mão na cabeça dele, ó. É para te abençoar. É para te abençoar essa mão. Não é para pesar sobre sua cabeça. E quando eu for te corrigir, maninho, é com brandura, está escrito. E é para te levantar, não é para te destruir. Quando for te exortar, quando você tomar um tranco, é para o teu bem. Não é para eu exigir os meus direitos. Louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa mesa. Mesa da ocasião das tuas opressões. Foi nela que tu olhaste para os homens ao teu redor
e disseste: um de vós me trairá. Mas a traidores, negadores, medrosos e incrédulos, gente como eu, tu estendeu o pão e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo oprimido por vós. De semelhante modo ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. Recordem o sacrifício. E não se esqueçam que eu fui moído por vossas transgressões e transpassado por vossas iniquidades. Louvado seja o teu nome, Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Como tu és bom, Senhor. E como é bom crer em ti. Como faz bem crer em ti. Ainda que tu não existisses, não havia bem melhor para a vida do que crer em ti. E crer que o teu sangue está posto sobre nossa cabeça. E todos nós, os que cremos, fomos lavados no sangue do Cordeiro. E estamos banhados nessa graça. Não para continuar a pecar, mas para ser escravo dessa liberdade de amar. Teu castigo nos deu paz. Tu nos deste paz. E é por isso que a gente está casado contigo para sempre. E a gente não larga de ti, Senhor. Quem crê nisso vai comer do pão e beber do vinho. Porque quem crê nisso entendeu o significado da mesa.